Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma live, a primeira desse perfil, desse canal que eu abri recentemente. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão e eu tô aqui para falar hoje sobre princípios de gestão. Lives acontecem de segunda a quinta às 13h30, tá bom? E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre princípios de gestão. Pessoal, antes da gente começar essa live, eu queria que você pegasse esse aviãozinho aí e destinasse, você mandasse ele para os seus amigos, para as pessoas. Por quê, pessoal? Para você transbordar, para você semear. Tem gente que precisa ter acesso a algumas informações que às vezes você, pode ajudar. Então, nada impede você de fazer isso. Recomendo que você faça, que você seja uma pessoa que agrega valor na vida de outras pessoas e acredite, isso vale a pena lá na frente. Você vai semeando, você vai colher. Tá? Sementes, elas nem sempre germinam tão perto daquilo que você gostaria, mas depois que elas germinam, elas dão frutos e você vai colher esses frutos, tá bom? Você vai ter sido uma pessoa relevante. Se você não gosta de fazer lives, compartilha bom conteúdo com as pessoas, tá joia? A gente vai falar um pouquinho sobre princípios de gestão hoje. Por quê? Porque assim, gente, muitas vezes a gente está falando de tantas técnicas, tantas ferramentas, tantos conceitos que a gente esquece o fundamental, né? E se você não tem uma boa base, um bom fundamento para as coisas vão ruir. Eu mesma já vi muitas vezes empresas aí que é como se elas armassem tendas. Faz um negócio de uma expansão muito acelerada, muito rápido, mas não tem fundamento. O negócio não é sustentável, ele rui, ele cai, ele quebra, tá bom? Então faça isso, aproveita, aprende um pouquinho sobre os fundamentos, os princípios de gestão para você mandar muito bem no seu negócio, no seu projeto. Tá bom? Tô mandando aqui pra uma galera, caramba. Gente pra caramba. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Oi, Tati linda, bem-vinda. Pessoal, vamos começar um pouquinho falando sobre princípio de gestão. Você fica à vontade para deixar seus comentários, suas perguntas, tá bom? E na medida do possível eu vou comentando, vou respondendo. Vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente fala de princípios de gestão, é importante que você entenda que princípios não são regras. Existe uma diferença muito grande entre regras e princípios. Tá? Os princípios são os fundamentos sobre os quais nós trabalhamos. É aquilo que vai dar base, é o início, é a premissa sobre a qual você vai trabalhar. Mas as regras, elas são aqueles formatos que muitas vezes eles não dependem dos princípios, tá bom? E se você aplica a regra sem princípio, vai dar errado. Você vai colher um resultado que provavelmente não é o que você quer. Quer um exemplo dentro de um princípio de gestão? Por exemplo, um dos princípios de uma empresa é você atender às necessidades, os anseios, os desejos dos clientes, das pessoas. Você quer atender aos desejos das pessoas, você quer resolver as dores, os problemas das pessoas, né? Então esse é um anseio das empresas, dos empresários. Agora, como que existe uma regra que a gente ouve aí direto? O cliente sempre tem razão. Não importa, o cliente sempre tem razão. Você tá doido? De fato, o cliente sempre tem razão? Não. O cliente nem sempre tem razão. O cliente muitas vezes age de uma forma equivocada, né? Uma forma problemática, que se você for atuar somente pela regra de o cliente sempre tem razão, você pode acabar ferindo outros princípios. O princípio de atender às necessidades, os anseios e os desejos dos clientes, ele também está associado a outros princípios, né? Eu mesma, trabalhando como coach, dos princípios do meu trabalho são os resultados. É um trabalho voltado para resultados. Se o meu cliente ele não fizer a parte que cabe a ele não vai ter resultados. Então, ainda que ele não faça, seja por quais razões ele alegue ter, se ele não fizer, ele não vai ter resultado, e isso fere um princípio do meu trabalho. Então, o cliente nem sempre tem razão, e por causa disso eu já demiti clientes. Já demiti, eu falei, não me interessa, eu sou focada em resultado, a qualidade do meu trabalho é essa, é um patamar mínimo que eu exijo, que eu coloco, e se a gente quiser trabalhar junto, vai ser desse jeito. Então não importa se você teve suas razões para não fazer, é isso. Então eu já fiz isso, já demiti clientes. Também já expulsei clientes de empresa. Falei, não quero você aqui. Por quê? Porque ele feriu o princípio de respeito e de honra em relação aos meus funcionários. Tratando mal as pessoas com as quais eu trabalhava, que trabalham para mim. Já tratou mal. Eu falei assim, eu não quero
o senhor / senhora, não vou falar aqui nem o sexo. Não quero o senhor aqui. Não quero a senhora aqui. Não quero, pode ir embora. Vá. Entende? Então o cliente nem sempre tem razão. Isso é importante que você saiba. Descubra quais são os princípios sobre os quais você vai trabalhar e não fira os seus princípios, independente de qualquer coisa. Não trabalhe por meio de regras, trabalhe por meio de princípios. Não fira os seus princípios, não fira os seus valores, senão você vai se arrepender lá na frente. Você vai. Tá bom? Os princípios são os valores, são os filtros sobre os quais o ser humano trabalha. Quantas pessoas, depois de um tempo, vai olhar para trás para a vida e ver que aquilo que era mais importante, mais caro para ele, ele abriu mão por causa de uma circunstância, por causa de uma regra. Tá bom? Não fira os seus princípios. Segunda coisa, pessoal, você, quando vai falar sobre princípio de gestão, você como gestor tem que ter uma consciência muito clara do seu papel. É preciso que você exerça ele com excelência, mas para você exercer qualquer papel com excelência, você precisa ter clareza de qual é o seu papel. E quando a gente fala em gestão, a gente tem 3 níveis, de forma geral, que é o nível estratégico, o tático e o operacional. O nível estratégico, o que é o gestor com visão estratégica de negócio? É aquele gestor que ele tem que ter uma visão 360 graus. Ele tem que ver como se fosse uma floresta. Ele não olha a árvore, ele não olha o detalhe, ele olha a floresta. Ele vê as diversas árvores, sabe? A quantidade de árvores que tem. Ele consegue ver todas as áreas da empresa. Ele transforma todas aquelas áreas que operacionalmente, quem está trabalhando no operacional, aquelas coisas são grandes, né? Então vamos supor, você trabalha num fast food. O cara que faz lá, vamos supor, no McDonald's, o cara tá ali todo dia trabalhando na chapa, fazendo hambúrguer, fritando a batata, tudo aquilo é muito grande para ele. Boa parte do dia dele ele tá ali. Mas quem tem a visão estratégica, ele tem mais de um McDonald's, ele olha por cima, ele vê várias unidades de McDonald's e todas aquelas atividades são atividades pequenininhas aos olhos dele. Ele transforma aquilo em números, ele transforma aquilo em indicadores, ele transforma aquilo em pequenas coisas que ele consegue dominar várias coisas. A visão estratégica é essa. Então é importante que quem tem a visão estratégica transforme essas coisas operacionais em coisas pequenininhas o suficiente para ele poder dominar todas aquelas informações. E ele tem uma visão 360 graus do negócio dele, tanto internamente quanto externamente. Ele tem que ter consciência de como que funciona o mercado para poder fazer expansão, para entender oportunidades, para entender quais são as ameaças ao negócio dele, para ele poder dançar. Porque nem tudo ele tem sob o controle dele, mas aqueles fatores que podem ter influência sobre o negócio dele, ele precisa saber navegar nesse oceano aí, né? Então, esse é o papel do gestor estratégico, tá bom? Agora vamos supor que você é um gestor... Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Você é ótima, eu admiro, fantásticas ideias. Obrigada. Você tem um segundo nível, que é o nível tático ou executivo. O que isso significa? É aquele gestor que está realmente ali para fazer a execução das coisas. Geralmente é o CEO, geralmente é um gerente, um coordenador. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ter uma liderança muito forte, porque ela precisa coordenar as várias equipes para fazer aquilo que precisa, e ele precisa estar focado em cumprimento de metas. Então vamos supor, eu sou CEO de uma empresa hoje, eu estou muito focada nessa questão executiva, assegurar que todas as áreas da empresa, elas de forma sincronizada atuem para que eu possa atingir determinados objetivos traçados. O gestor executivo ou o nível tático, ele precisa ter essa consciência. Então é preciso que você desenvolva uma liderança muito forte, você tenha controle de indicadores, você faça com que isso aconteça. Não é você propriamente que vai fazer com que isso aconteça, você não vai botar a mão na massa. Você não é o cara lá da chapa, você não é o cara que serve a mesa, mas você é a pessoa que coordena todas as demais pessoas que vão fazer aquilo. Tá bom? E por último, você tem o nível operacional, que é aquele gerente mesmo, tipo um gerente de loja, né? É o nível operacional. Você tem que assegurar que as atividades sejam cumpridas pela sua equipe. Você é a pessoa mão na massa. Você é a pessoa operacional. Você está um pouquinho abaixo. Então é importante que você tenha consciência do seu papel para você executar ele de forma adequada. E se você não tem as habilidades necessárias, busque desenvolvê-las, tá? E mais do que isso, é uma pessoa que começa a parar de exigir dos outros e começa a focar e exigir de si mesmo. Por que você tem que ter essa consciência? Os gestores, gente, eu lido com muitos empresários, muitos cargos executivos de empresas,
E não é incomum encontrar os casos de pessoas que ficam reclamando dos colaboradores, reclamando dos seus parceiros. Olha, você só pode exigir do outro aquilo que você está disposto a exigir de você mesmo para que haja pelo menos um nível de justiça aí, né? Como é que você pode exigir do outro aquilo que você não está disposto a dar ou você também não dá conta de entregar? Por que eu estou falando isso? Você, como gestor, tem o seu papel de liderança. Cabe a você determinar como algumas coisas devem ser feitas. Cabe a você determinar os indicadores. Cabe a você determinar sobre quais pessoas vão trabalhar na sua empresa. Então, a partir desse momento, quando você deixa de focar nos outros e começa a focar em você e no papel que você precisa desempenhar com excelência, você vai fazer algumas perguntas, que eu até anotei aqui. Por exemplo, alguma coisa não sai como você esperava. Você fala assim, puxa, se o resultado não saiu do jeito que eu esperava, o que eu devo fazer de diferente? Será que eu tenho que treinar melhor minha equipe? Será que eu preciso mudar o processo? Será que eu preciso trocar minha equipe? Será que eu preciso contratar uma consultoria externa? Será que eu preciso mudar o produto? Será que eu preciso fazer uma precificação melhor? O que é que eu preciso fazer? Você para de tirar a responsabilidade de você, dos outros e começa a colocá-la em você. Porque esse é o seu papel. Ah, mas minha equipe não está desempenhando, não está performando legal. Bacana. Então, quais são as minhas responsabilidades para assegurar os resultados que eu quero? De que forma eu posso agir para que minha equipe possa performar melhor? Um gestor que se preza, ele faz isso. Ele começa a trazer responsabilidade para ele sobre quais formas ele vai fazer com que a empresa que ele está ali liderando, ele está gerindo, vai ter uma performance melhor. O que eu devo fazer para minha empresa performar melhor? Entende? É por isso que é tão importante você ter a consciência do seu papel e fazer as perguntas certas para que você possa fazer uma gestão de excelência. Tirar essa responsabilidade que não é dos outros e carregar ela você. Inclusive, se você quer ser uma pessoa realmente assim, de uma performance alta, quanto mais você crescer nessa cadeia hierárquica, mais peso você consegue carregar, porque você é mais forte. Um líder é aquele que abre caminho, é aquele que resolve problemas que ninguém consegue resolver. Já imaginou se todo líder começar a ser mimizento, começar a tirar a responsabilidade de si e botar sobre os outros? Então é melhor que o outro assuma o seu papel. Entende? Então eu quero trazer essa responsabilidade para você, tá bom? Não tem como você performar bem se você não assumir a responsabilidade. Terceira coisa que eu quero que você entenda de um princípio de gestão que é crucial. Eu preciso que você reconheça, eu não, mas você precisa reconhecer a importância das pessoas. Gente, você e eu e todo ser humano tem uma capacidade de operação, de atuação que é limitada. Nós só conseguimos fazer uma quantidade de atividades por um determinado período de tempo. Nós temos 3 recursos básicos que são limitados, que é a energia. Ai, como que eu sei que minha energia acaba? Eu preciso comer para repor energia, eu preciso dormir para repor energia, eu preciso descansar para repor energia. Então, sua energia não é ilimitada. O seu tempo, você não tem mais do que 24 horas no dia. São as 24 horas no dia e você não vai ganhar hora extra no dia. 25 horas seu dia hoje, não tem. E recursos materiais, né? Você não tem à sua disposição todo o dinheiro do mundo, todos os recursos materiais do mundo. Então, como é que você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo com todos os recursos? Não tem como. Você precisa de pessoas para te ajudar. Você precisa de mais braços, você precisa de mais olhos, você precisa de mais mentes, tá bom? E, além das pessoas, você também pode fazer uso de ferramentas que potencializam o seu alcance, tá bom? Então, o que é importante que você saiba disso? Para você fazer uma gestão de excelência, é necessário você saber lidar com pessoas. É necessário que, em primeiro lugar, você reconheça a importância dessas pessoas para poder tratá-las adequadamente, tá? Então, eu preciso que você entenda qual a importância das pessoas e como lidar com essas pessoas. Senão, você não vai conseguir performar tão bem. Então, tem gente que faz assim, quantas vezes eu vejo empresário falando assim, puxa, não, eu estou organizando aqui os processos da minha empresa, porque aí eu vou contratar um gerente, entende? Oi, Renato. E aí eu vou contratar um gerente. Não, meu amigo. Você contrata o gerente para ele te ajudar a colocar os processos na empresa. Você entende? São as pessoas que vão ajudar você a construir o seu negócio. Você não vai construir o seu negócio depois de botar pessoas lá dentro. Essa é a grande sacada. A gente faz o processo inverso. O senso comum manda fazer o processo inverso, mas não, você tem que inverter ele de volta.
As pessoas, elas são tão importantes, que elas vão te ajudar a resolver os problemas da sua empresa. Puxa, eu tô com um problema de marketing, nossa, eu vou começar aqui a resolver os problemas e tudo mais. Não, meu amigo, você contrata pessoas, você faz parcerias estratégicas, você coloca um gerente de marketing, porque ele vai te dizer o que você deve fazer, e não você vai dizer para ele o que ele deve fazer, se essa não é a sua especialidade. Quando você pega uma pessoa de marketing excelente, uma pessoa operacional excelente, uma pessoa administrativo financeira excelente, uma pessoa estratégica excelente, junta com essas pessoas, o que você vai ter no final? Algo excelente. E lembra lá no ponto 2, quando eu falei sobre o seu papel como gestor? O seu papel é coordenar essas pessoas. O seu papel é desenvolver sua liderança. Esse é o seu papel. Você não precisa ser tecnicamente excelente. Não precisa. Quem precisa ser tecnicamente excelente são os seus especialistas, não você. Entende? Você tem que ser especialista especialmente em liderança, saber de negócio, saber de business, saber de gestão estratégica de negócio, só. Entende? Você não precisa ser um especialista em tudo, é generalista mesmo. Ai, que absurdo. Quanto mais eu cresço nessa cadeia, mais eu vou vendo que são generalistas. Os empresários são cada vez mais generalistas, essa visão estratégica de negócio. Não dá pra você ser especialista em tudo. Entende? Não é que você não aprofunda em determinadas questões, mas é assim que a coisa funciona. Então, é preciso que você entenda de pessoas. Essas pessoas, elas vão aperfeiçoar seus processos, seus produtos, seus serviços, suas soluções, seus preços, tudo, elas vão te ajudar com isso, tá? E qual que é a sua responsabilidade, então? Para você atrair as melhores pessoas, você tem que ter a melhor proposta. E esse é o seu papel. É você ter uma visão de negócio tão excepcional que essa visão de mundo, de propósito, do que você quer construir, do que você quer fazer, atrai as melhores pessoas. As melhores pessoas, o dinheiro é importante? Claro que é. Óbvio que é, mas não é tudo. O dinheiro é um motivador voo de galinha. A pessoa vai lá, e eu trabalhei muito com a equipe comercial. Você dá dinheiro para a pessoa, ela bate a meta, aí passou a meta, ela bateu, ela performa para trás. Por quê? Porque ela já bateu a meta, já ganhei meu dinheiro, acabou. Nada mais me motiva a manter uma performance alta. No entanto, se você tem uma visão instigante, uma visão motivadora, não é motivadora de um final de semana, fui ali, agitei os bracinhos, não. É motivadora mesmo, é um motivo para eu sair do lugar. Eu tenho um propósito, cara, isso aqui é relevante, é maior do que eu. Pessoas vão ser impactadas, pessoas precisam disso. Eu amo o que eu faço. Quando você tem isso, você atrai as melhores pessoas e você mantém performance lá em cima. E claro que você tem técnicas e ferramentas para continuar mantendo isso lá em cima, né? Fernandinha, e para entender de pessoas, você precisa entender de você em profundidade. Não é puxando sardinha para minha linguagem. A Fernanda é psicóloga, tá, gente? E ela tá perfeita nisso, né? É muito difícil, é muito complicado você entender de pessoas se você não tem o autoconhecimento. Então, é isso mesmo, você entende de si mesmo. Tá? É preciso que você entenda, você tenha essa visão para atrair as melhores pessoas e depois aprender a definir os perfis que você quer dentro da sua empresa, quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores que essas pessoas devem ter, como selecionar essas pessoas, como reter, depois que elas entram, reter essas pessoas, como treinar essas pessoas, como motivar essas pessoas, como fazer a gestão dos acordos, saber se eu vou promover essas pessoas, se eu vou demitir essas pessoas. Se você não sabe disso, como é que você pode exigir que seus colaboradores saibam alguma coisa? Entende? Ah, é porque ele não faz o que eu peço, mas poxa, você colocou a pessoa certa? Essa pessoa, se ela é certa dentro da sua empresa, ela está no lugar certo? Você treinou ela adequadamente? Você criou indicadores adequados para ela? Você estabeleceu metas? Meu amigo, se você não fez isso, você quer que ele faça? Como é que você está exigindo do outro aquilo que nem você deu? Entende? É necessário que a gente precise ser coerente. É necessária a coerência dos gestores, tá bom? Então reconheça a importância das pessoas, compreenda o seu papel e desempenhe bem o seu papel que a coisa vai fluir, tá bom? E por último, mas não menos importante meu amigo, tire o seu ego do caminho. Tira teu ego do caminho. O que eu tenho visto de empresa, e eu mesma já quebrei empresa, quase quebrei outra, foi por causa de ego. Essa porcaria desse ego tá atrapalhando muita gente. É necessário você saber pedir ajuda. Se eu não me engano, foi o Ronald Reagan que ele falou o seguinte: cerque-se de boas pessoas, delegue a autoridade e saia do caminho. Gente, pare de querer ser a melhor pessoa da sua roda.
Pare de querer ser o mais entendido. Pare de querer ser o melhor da sua empresa. Pare com isso. Isso só te atrapalha, assim como me atrapalhou. Isso é terrível. Você não pode ser a melhor pessoa da sua empresa, porque se você for a melhor pessoa da sua empresa, ela só vai crescer até você. E se você quer construir algo maior do que você, algo que, sei lá, deixar um legado, ou construir um negócio que realmente seja significativo, você tem que se cercar de pessoas mais infinitamente melhores do que você. Infinitamente melhores, tá? Você não pode ser a melhor pessoa da empresa jamais. E você percebe esse tipo de comportamento, principalmente naqueles líderes que faz com que as pessoas dependam dele ou dela. A pessoa, todo mundo depende dele. Nenhuma tomada de decisão é feita sem a presença dele. Nada acontece sem ele. Ele nada, sabe? Tudo as pessoas dependem dele. Para de fazer com que as pessoas dependam de você se sentir necessário para você se sentir importante. E aqui entra o que a Fernanda falou, a necessidade de autoconhecimento. Quando você reconhece que você tem essa disfunção no seu comportamento, puxa, eu preciso que as pessoas fiquem me procurando para eu me sentir importante, você para com isso e deixa a coisa acontecer sozinha, você vai vendo que a empresa ela vai fluindo melhor. É necessário que o seu papel aqui, não é você se sentir importante ou você tomar todas as decisões. O seu papel é desenvolver pessoas, fazer com que elas se tornem tão extraordinárias, com uma performance tão alta, mas tão alta, que elas tomam decisões, elas resolvem problemas que nem você saberia resolver. Você nem imagina, você nem sabia que tinha aquele problema e as pessoas foram lá e identificaram para você. E começaram a resolver para você. O seu papel aqui é treinar e fazer com que essas pessoas cresçam e elas coloquem todos os dons e talentos delas a serviço da sua empresa. E elas se sintam plenas, preenchidas, porque elas estão fazendo aquilo que elas amam. E elas vão fazendo, vão construindo o seu negócio direcionado pela sua visão, com você fazendo a gestão daquilo, a sincronia daquilo. Seu papel é ser o maestro dessa orquestra. É sincronizar a coisa toda para que fique bonito e vai todo mundo para o mesmo lugar. Você é o capitão do navio. Mas tu não vai içar a vela, não vai limpar o convés, entendeu? Você é o piloto do avião. Se você sai lá da cabine para ficar servindo café, meu amigo, ou então, a gente vai servir sanduíche ou salgadinho hoje, você tem que ficar tomando essa decisão, quem vai pilotar esse avião? Esse avião vai cair. Então, o seu papel não é se ser importante para resolver todas as questões. É treinar as pessoas para que elas resolvam as coisas, tornem o seu negócio excelente e vocês todos juntos cheguem no destino final. Naquilo que você traçar como objetivo e meta para sua empresa. Então, tira o seu ego do caminho. Não queira estar presente em tudo, tira esse complexo de Deus, de onipresença, onipotência, onisciência. Não precisa disso. Deixe com que as pessoas façam o que precisa ser feito, delegue a autoridade conforme as responsabilidades que elas possam assumir. Existem algumas técnicas para você fazer isso, existem ferramentas para você fazer isso. Eu disponho de algumas para vocês aqui, tá bom? E você vai ver os resultados. Aí você vai agradecer, porque seu negócio ele vai crescendo só assim. Um dos meus papéis, hoje dentro das minhas empresas, é trabalhar com as pessoas. É realmente falar assim, só te dar uma dica. Você pode, por exemplo, eu estou preparando minha equipe para expansão para outras cidades. Eu falo, eu preciso de uma equipe que conheça do meu negócio como ninguém. E outra coisa, se, por exemplo, uma pessoa do comercial... Se ela sair, ninguém mais souber do comercial, meu comercial para? De jeito nenhum. Então, todo mundo vai conhecer do comercial e a gente vai desenvolver aqui as habilidades das pessoas. Então, eu faço troca de posição de colaboradores, de forma que eles possam entender como funcionam todas as áreas da empresa. E nesse trabalho, eles começam a crescer e desenvolver e ter uma visão um pouco mais holística e sistêmica do negócio. Entende? Então essas pequenas dicas, essas pequenas ações podem fazer com que seus funcionários cresçam. E lá na frente eles vão olhar para trás. É o olho do dono que engorda o gado, não as mãos. Eu fiz essa postagem esses dias. Então, assim, gente, é isso. Você começa a ver as pessoas crescendo e lá no final elas agradecem a você. E é muito gostoso você ver as pessoas se desenvolvendo e crescendo. Porque o seu papel nada mais é do que esse, tá? Fomentar as pessoas. Tá joia, pessoal? De segunda a quinta, às 13h30, eu tô aqui falando com você, tá bom? Esse aqui é o meu perfil pessoal, perfil novo. Espero vocês todos os dias nesse horário. Me segue aí, compartilha se você gostou. Se não gostou, tá tudo bem também. E eu agradeço a audiência, tá bom? Espero vocês amanhã. Beijo grande. Até!